Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui da Bicompliance. Meu nome é Gabriela, eu sou cofundadora da Bicompliance, especializada em compliance e proteção de dados também. Bom, então a gente vai ver quais são os KPIs essenciais para um programa de integridade. Primeiro KPI, Key Performance Indicators, são os indicadores chaves para a gente medir uma performance de um determinado setor. É por meio desses indicadores, por meio desses KPIs, que a gente consegue medir o quão eficaz um setor é, medir como que esse setor está evoluindo. A gente sempre precisa de métricas para a gente conseguir gerenciar os nossos setores na empresa, para a gente conseguir ver se as metas estão sendo atingidas, por exemplo, né? Então, a gente sempre precisa das nossas métricas ou dos nossos KPIs. É claro que não é medido, não é gerenciado, por isso que é tão importante. Então, quando a gente pensa no setor de vendas, por exemplo, é muito fácil a gente pensar nos KPIs. Aí a gente vai ter, né, o ciclo de vendas, a taxa de conversão, os tickets médios, entre outros KPIs que a gente tem que pode ser mais comum, né, para a gente pensar no nosso dia a dia. Mas quando a gente fala no programa de compliance, pode ser que cause estranheza para algumas pessoas falar em KPIs, né? Mas a gente também precisa ter KPIs, é claro, para o programa de compliance. O programa de compliance, o setor de compliance é um setor também. E por isso a gente precisa medir, a gente precisa gerenciar esse setor também. Todo setor que é gerenciado é um setor de sucesso. E por isso que a gente precisa ter esses KPIs, esses indicadores, para a gente conseguir medir e conseguir evoluir esse setor, né? Para que ele atinja um potencial de excelência. Então, quais são os KPIs que você pode ter no seu programa de compliance, né, no seu setor de compliance? Um KPI bastante importante é em relação aos riscos de conformidade. Então, faz parte do programa de integridade a análise de riscos da empresa, né? Então, os riscos ali que são riscos de não conformidade. Isso faz parte das atribuições do compliance. E aí, em cima desses riscos, é claro, você tem que ter a mitigação desses riscos, você vai ter que ter um plano de ação. Então, primeiro você identifica, você mede esse risco e depois você coloca as ações que você precisa fazer para mitigar esse risco e então você acompanha a evolução dos riscos na empresa periodicamente, ainda que você tenha mitigado um risco, você precisa desse acompanhamento periódico, se esse risco se um risco novo subiu ou não, né? Se a gente tem algum risco que foi eliminado, possivelmente, né? Então, esse é o primeiro KPI importante, que é em relação ao score de riscos que a empresa tem, sempre nas escalas de impacto e probabilidade. Bom, o segundo KPI importante para o setor de compliance é em relação às denúncias recebidas, e aqui você pode ter em relação ao número de denúncias recebidas, né, a quantidade de denúncias que você está recebendo num determinado período de tempo, e assim a gente consegue ver como é que está a evolução desse canal de denúncias. O que é importante aqui é que não necessariamente um aumento de denúncias significa que a empresa está aumentando a sua não conformidade, mas sim que esse canal de denúncias está sendo mais utilizado, o que é algo bom desse ponto de vista, né? O programa de compliance ele quer sempre identificar essas denúncias, né? Identificar as não conformidades o quanto antes, para que a gente consiga mitigar os riscos que isso traz, né? E até porque essas ações, é claro, não estão em conformidade com a cultura ética da empresa. Então, se você tem um aumento das suas denúncias, isso pode ser encarado como algo positivo do ponto de vista que as pessoas estão confortáveis para fazer essa denúncia. É claro que nesse caso você precisa analisar todo o teor da denúncia, tratar essas denúncias, fazer outras campanhas para promover a ética dentro da empresa, que aí com certeza a sua quantidade de denúncias vai cair depois disso. Outro KPI importante é em relação ao tipo de denúncia que está sendo recebida em um período de tempo. Então, se você tem muitas denúncias, por exemplo, que vieram com o tema de fraude, por exemplo, pode significar que você precisa fazer, então, um treinamento para reforçar o que pode ser considerado fraude e por que isso não é permitido dentro da empresa. Então, veja que com esses KPIs, você consegue norteando as ações do seu programa de compliance, né? Se você tem riscos que estão muito altos, a gente sabe que a gente tem que parar, analisar esses riscos e mitigar. Se eu tenho muitas denúncias recebidas, eu sei que eu posso fazer uma campanha dentro da minha empresa, eu posso tratar essas denúncias, depois eu vou medir novamente as denúncias recebidas. A mesma coisa com o tipo da denúncia, né?
Outros KPIs importantes podem ser também os status das investigações do canal de denúncias. Então, se eu estou analisando que eu tenho muitas denúncias que estão no estágio de aberto, ou no estágio de investigando, isso pode significar para a gente que a gente precisa de mais recursos, de mais pessoas dentro do nosso setor de compliance para ajudar a gente a analisar essas investigações e conseguir concluir essas investigações. Então, aqui também a gente tem uma orientação sobre esse setor do compliance, né? A gente consegue promover ações muito específicas e ações que a gente precisa realmente para esse programa funcionar, para o setor ter um andamento tranquilo, né? Um andamento bom dentro da empresa. E por fim, o último KPI que eu quero trazer para vocês é em relação à assinatura de códigos e políticas da empresa. Então, é essencial que a gente consiga analisar qual o percentual da empresa que já assinou o nosso código de ética, qual o percentual da empresa que já assinou a nossa política de terceiros e também quantos terceiros assinaram os nossos códigos e políticas. Porque sim, também o terceiro precisa se comprometer com um comportamento ético. Afinal, se esse terceiro acaba agindo de uma forma antiética, essa atitude pode acabar respingando também na nossa empresa, ainda que a gente não soubesse, ainda que a gente não tenha participado dessa ação antiética. Se você tem um terceiro que é antiético, isso também te coloca em risco. Então, a gente precisa conseguir medir isso, né? Quais são os códigos e as políticas que já foram assinados, né, pela maioria da empresa? Quem ainda não assinou esses códigos e políticas, colaboradores e terceiros, por que ainda não assinaram? Né? A gente precisa também investigar essa causa, se esse número está muito alto. Né? Imagina que a gente tem ali um código de ética que apenas 5% da empresa assinou o código de ética. É importante a gente entender por que essa assinatura não foi feita. Será que é uma falta de reforço? Será que eles se esqueceram? Ou será que eles não concordam com o que está ali no código de ética? Em ambos os casos, a gente tem ali informações importantes para o nosso processo de tomada de decisão empresarial, para a nossa tomada de decisão sobre o que vai ser feito dentro do setor de compliance, para que a gente consiga alinhar as nossas ações em relação à ética, alinhar as nossas ações em relação ao nosso programa de conformidade. Bom, pessoal, então esses são alguns KPIs que eu trouxe para vocês hoje, né? Os Key Performance Indicators, então os indicadores chaves para medir a performance do setor de compliance. Se você tem outros KPIs, por favor, comenta aqui para a gente vai adorar saber quais outros KPIs vocês têm. E, é claro, na plataforma BeCompliance você conta com todos esses KPIs para te ajudar a gerenciar o programa de integridade. Então, se você tem interesse em saber como que a nossa plataforma funciona, quer uma demonstração para ver como esses KPIs funcionam, sem compromisso, entra no nosso site e agenda uma reunião aqui com a gente. Vai ser um prazer demonstrar como a plataforma funciona para vocês. O nosso site é www.becompliance.com. Bom, obrigada por ter ouvido esse podcast e até a próxima!